E aproveitando, Fábio, já fala um pouco aí sobre a sua trajetória, né? Que de você ter chegado até aqui, como foi as batalhas do começo aí do podcast, o que você enfrentou aí que te marcou, que você traz até hoje? A trajetória é bastante longa, porque eu não sou oriundo de Curitiba, não sou oriundo aqui do estado do Paraná, eu sou oriundo da cidade de Porto Seguro, Bahia. Cheguei em Curitiba em 2011, fui muito abraçado pela igreja estabelecida aqui nessa cidade, pela Assembleia de Deus em Curitiba. Tive muitas oportunidades, preguei em grandes congressos dentro da IADSE e os projetos se deram início aqui. Foi aqui que eu iniciei o Eu Acredito na Minha Geração, através de um livro que eu escrevi, consequentemente se tornou um portal no Facebook, e é um portal hoje no Instagram com mais de 1.400.000 seguidores, e nós temos um alcance de 80 a 100 milhões de visualizações mensal lá no Instagram do Eu Acredito na Minha Geração. No ano de 2022, pós-pandemia, após o boom durante a pandemia dos podcasts no Brasil, veio no meu coração a ideia também de criar um podcast cristão e que esse podcast cristão fosse relevante. Então eu procrastinei e só consegui iniciar o Eu Acredito Podcast no ano de 2022. Mas quando eu dei início ao Eu Acredito Podcast, a ideia que eu tinha de podcast era isso: ouvir todas as perspectivas cristãs, levar todos os convidados dentro do nicho cristãos, seja ele dentro de um sistema ou fora do sistema. E talvez por causa dessa minha visão que no início eu enfrentei alguns desafios no Eu Acredito Podcast. Mas como a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ter saído fora da bolha, no caso assim? Porque as pessoas esperam que a partir do momento que você faz parte de um ministério, você abra um podcast ou faça um trabalho que correlacione ao ministério, levando a ideia, a perspectiva teológica, abraçando o ministério, abafando algumas coisas que acontecem dentro do ministério. E quando você anda na contramão e acaba dando voz até a pessoas que vai falar contra o ministério, vai expor algumas coisas que é vivenciado nos bastidores, você se torna uma persona não grata, porque não era para você ter dado voz. É a mesma coisa de você ter levado uma raposa ao galinheiro. Mas o grande problema é que nem sempre a gente sabe, nem sempre a gente conhece, nem sempre a gente tem aquela visão que no galinheiro existe sujeira, né? A gente acha que tá limpo e que as galinhas, as aves que faz parte ali do galinheiro, usando essa expressão, levar a raposa para o galinheiro, estaria desprotegida, né? A gente acha que sempre estará protegido, há uma limpeza, há alguém que cuida, há alguém que zela. Infelizmente, nós somos surpreendidos pelas raposas que acaba expondo a sujeira do galinheiro. Sim, sim. E assim, Fábio, nessa corrida ali de entrevistas e bastante entrevista, você faz quantas entrevistas na semana? Varia muito, né? Mas sempre acima de 3 entrevistas. Na semana, no caso? Na semana, né? Eu nem falo entrevista, o nosso podcast não é de entrevista, é conversa diálogo, mesmo. Conversa. Aí tem discussão, porque há divergência, tem treta. E qual que foi que mais te marcou, assim, Fábio, que você lembra, que marcou, assim, a sua vida, quando você lembra dessa entrevista que você teve? Que marcou a minha vida foi a primeira vez que o pastor Marco Feliciano teve, né? Porque o pastor Marco Feliciano sempre foi a minha referência. Deus usou o pastor Marco Feliciano para me inspirar a sonhar em querer ser alguma coisa. Eu vim do crime, né, pastor Julião? Tem uma cicatriz de 19 pontos na barriga, tem uma bala alojada no corpo. A minha adolescência foi totalmente deturpada por causa do crime. Eu fui criado sem pai, não conheci o meu pai, não sei como ele era. A única coisa que eu sei a respeito do meu pai é que ele morreu tentando tirar a vida da minha mãe. Uma família totalmente disfuncional, que na adolescência eu me enveredei para o crime e não tinha perspectiva nenhuma de futuro, não tinha sonho. E a pergunta que mais me confrontava era: o que é que você quer ser quando você crescer? Crescer, nem tinha essa ideia que um dia eu poderia ser alguma coisa, que dirá crescer de alguma forma. Mas após a minha conversão, após eu ter conhecido Jesus,
eu ganhei alguns DVDs de pregações de presente. Dentre tantos, estava lá uma pregação do pastor Marco Feliciano, que eu vi ele pregar pela primeira vez, eu me encantei. E o Espírito do Senhor tocou na minha alma, e através da vida dele, eu comecei a ter sonhos. Eu disse, hoje eu quero ser um pregador do Evangelho. E eu não sabia que 15 anos depois, pastor Marco Feliciano, a pessoa que o Espírito Santo usou para me inspirar a sonhar, estaria na mesa do Eu Acredito podcast, me chamando de amigo. E hoje a gente conversa, filhão, tem... Ele tem um vínculo de amizade comigo, assim, de paternidade, contei a minha história para ele, e a gente conversa costumeiramente, né?